O nosso querido procurador, senhor Ângelo Fabiano Faria da Costa, presidente da NPT, ele vai responder aos senhores senadores, sem prejuízo do debate continuar, porque esse tema é um tema que interessa a todo o país. Se Vossa Excelência tiver que se retirar, depois da fala, fique bem à vontade. O debate vai continuar aqui até que os senadores possam, de forma muito tranquila, expressar seu ponto de vista sobre a reforma trabalhista. Mas a palavra agora com o senhor. Senhor Ângelo Fabiano Faria da Costa, presidente da NPT. Obrigado, senador Paulo Paim. Dizer que para mim é uma honra para a NPT estar aqui. Ficarei até um 10º momento, se necessário for, para debater tema tão importante. A hora que os senhores quiserem debater, a gente está à disposição, porque temos a mesma posição do senador Jorge Viana, que devemos enfrentar o debate, não somos contra o debate. Se querem fazer alguma reforma, que seja uma reforma séria, baseada em dados, baseada em fatos, em estudos jurídicos, estudos econômicos, e não dessa forma de afogadilho. Então, daí, saudar o nobre senador carioca, mas natural do meu estado da Paraíba, o senador Lindenberg, e dizer que e os senadores Humberto Costa e Paulo Rocha, que já usaram a tribuna também aqui hoje, e dizer que o Ministério Público do Trabalho já tem uma posição sobre esse projeto, essa excrescência desse projeto do trabalho rural. O Ministério Público do Trabalho, enquanto instituição, já apresentou, inclusive, uma nota técnica, eu vou passar para Vossa Excelência, aí foi a própria instituição, não foi a associação, mas uma nota muito bem redigida, que traz todos os argumentos jurídicos contra esse projeto, que demonstram que, se esse projeto vier a ser aprovado, de fato, é um retorno à escravidão. O Brasil hoje é referência internacional no combate à escravidão. E como o senador Paulo Paim falou, querem regulamentar o trabalho escravo, não querem proibir o trabalho escravo. Com o projeto PLS 432, que está na mão do senador Paulo Paim, graças a Deus, que com ele a gente sabe que tem algum controle disso, né? Algum que eu falo com o senhor teria todo, mas a qualquer hora podem puxar o projeto do senhor e a gente perde isso, como fizeram com a terceirização. E ao invés de se tentar enfrentar o problema do trabalho escravo, querem justamente, por meio de uma regulamentação, tirar dois conceitos, que são o trabalho degradante e a jornada exaustiva, do conceito de trabalho escravo, para dar uma forma, talvez para o cenário internacional, até para o cenário interno, de que o Brasil reduziu significativamente os números de trabalho escravo, o que não é verdade. Que aí, se passar o projeto, reduz tão somente o conceito, se restringindo apenas à questão do trabalho forçado e retirando dois elementos fundamentais do conceito de trabalho análogo a condições de escravo, que são o trabalho degradante e o trabalho por jornada exaustiva. E a questão da servidão por dívidas, que também está no trabalho escravo. E esse projeto, ao permitir que o salário seja pago por moradia e alimentação e outros pagamentos in natura, digamos assim, ele, de fato, faz retornar o sistema do barracão, que é conhecido como sistema Truck System. E na atuação cotidiana do Ministério Público do Trabalho, em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho Escravo, nós já detectamos inúmeras situações em que os trabalhadores estão em condições de trabalho escravo justamente por uma servidão por dívida. O trabalhador já sai devendo. Quando ele é intermediado pelo gato, na origem dele, ele já sai com débito que é deixado alguma antecipação para a família. E lá ele acaba se afundando cada vez mais nos débitos, porque ele tem que comprar material de trabalho que deveria ser fornecido, uniforme que deveria ser fornecido e não é cobrado dele, as ferramentas, utensílios e a parte da alimentação, tudo passa a ser cobrado dele e com um preço bem acima do mercado. Então, esse projeto do deputado Nilson Leitão terá certamente esse efeito de trazer ainda mais a questão do trabalho escravo e oficializar o trabalho escravo no Brasil por meio da servidão por dívidas. Procurador, pois não. Esse projeto do qual você está falando, de combate ao trabalho escravo, ele nasceu do intenso debate de um fórum que nós criamos, o então deputado Paulo Paim e eu, como deputado na Comissão do Trabalho, que ao final eu fui o autor do projeto, que na verdade era a inclusão de 3 artigos no Código Penal, artigo 149, que nós conseguimos ingrear. Depois de todos esses estudos aí que envolvia
o gato, o mediador, transporte, e lá, como disse Vossa Excelência, quando ele chegava lá no local de contratação, ele já chegava devendo, e a imposição sobre armas, vigilantes, e cada vez mais se afundando em dívida, que ele tinha que comprar o terçado, tinha que comprar bota, quando tinha que comprar tudo, e a comida na cantina, que era também do dono do serviço. Então, acaba ele ficando nessa situação de trabalho escravo, que, afinal, nós conseguimos caracterizar através de um projeto de lei da minha autoria, que incluímos no Código Penal. É este projeto que você está falando, que a gente conseguiu aprovar na década de 90 aqui no Congresso Nacional. E agora eles querem alterar. E daí vocês veem a situação de que hoje quase não há condenação do crime de trabalho escravo. Hoje o índice de condenação por exploração do trabalho escravo, com base no artigo 149 do Código Penal, ele é baixíssimo. Hoje nós temos a responsabilização na área trabalhista, e na área administrativa, que são as multas estabelecidas pela fiscalização do trabalho. Mas o aspecto penal, que é um aspecto que chama mais atenção e que restringe a liberdade do mau empregador, aquele que se beneficia, isso praticamente não tem surtido efeito, porque o índice de condenação é bem baixo. E daí outra situação também que é trazida por essa questão, hoje se tenta de toda forma criar mecanismo para se burlar ou para se mascarar o trabalho escravo. A lista suja, que passou 2 anos ou mais sem ser publicada, foi publicada agora recentemente por uma ação do Ministério Público do Trabalho, e o Ministério do Trabalho ficou resistente até a última hora em publicar, só publicou quando caiu uma decisão do TST, que o ministro Ives tinha suspendido a decisão para publicar, e por um mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Trabalho, nós conseguimos derrubar a decisão do ministro-presidente do TST, de modo a se publicar esse importante instrumento de combate ao trabalho escravo. Então, são essas as situações. A questão do trabalho intermitente, a sonegação. O projeto está trazendo a taxa referencial como um índice de correção do descumprimento da legislação trabalhista, seja descumprimento de ações na justiça por sonegação de direitos, ou sejam para aquelas autuações do Ministério do Trabalho e Emprego. E essa taxa referencial, senador Paim, é uma taxa ínfima. O valor dela é de 1,54% ao ano, de modo que é muito mais vantajoso para o mau empregador ele não pagar o direito do trabalhador e investir esse dinheiro em investimentos em aplicações financeiras que vão render algo em torno de 10%, ou mais talvez, e lá na frente ele vai ser condenado pela Justiça do Trabalho a pagar uma correção de 1,54% ao ano, o que mostra que, de fato, é um fomento ao descumprimento da legislação. Você acaba elevando aí o índice de sonegação. E se fala muito que essa reforma trabalhista vai trazer crescimento, vai resolver problemas, e a própria indústria afasta esse argumento. Está aqui o estudo de 3 meses atrás, acho que de março, que mostra que dentre os principais problemas enfrentados pela indústria brasileira no primeiro trimestre, os 3 primeiros são elevada carga tributária, e não se fala em reforma tributária, senador Paim e senadora Ângela, taxa de juros elevada e demanda interna insuficiente, estando o custo do trabalho no final da pesquisa com apenas 5,1%. Então, não é o custo do trabalho que impacta o crescimento das empresas. E respondendo à pergunta do senador Randolfo Rodrigues, com relação a qual o perfil que a Justiça do Trabalho vai passar a ter, eu posso falar que, por parte do Ministério Público do Trabalho, e o Procurador-Geral do Trabalho deu entrevista recentemente, não sei se ontem ou hoje, saiu no Valor Econômico, o Ministério Público do Trabalho vai passar a atuar com mais ênfase ainda, tendo a sua função de fiscal da ordem jurídica e não apenas da lei em sentido estrito. Nós fiscalizamos o cumprimento da Constituição, e a Constituição, com esse projeto, ela vai ser extremamente descumprida. Então, em nossas ações, nós continuaremos a interpor ações civis públicas contra irregularidades trabalhistas baseadas em conceitos dessa lei, que de fato descumpram elementos constitucionais, e também ações anulatórias por cláusulas ilegais firmadas por sindicatos que descumpram também
a Constituição Federal e a legislação. Afinal de contas, o artigo 7º, que não está sendo mexido, pelo menos no aspecto formal, ele é regulamentado pela CLT. E na CLT estão mexendo e muito. Então, estão esvaziando os direitos sociais previstos no artigo 7º. É uma falácia dizer que não está se mexendo em direito do trabalhador. Vários dos direitos do artigo 7º estão sendo esvaziados. Formalmente, eles continuam lá, mas materialmente o trabalhador vai perder sem sombra de dúvida. Então o Ministério Público vai continuar atuante nessas questões, por isso que entendo que vai aumentar a insegurança jurídica com essa criação do falso autônomo, o autônomo exclusivo, a falsa pessoa jurídica, a pejotização que o senador Jorge Viana falou, salvo engano foi o senador Jorge Viana. Nós continuaremos tentando que, havendo a configuração dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, nós vamos pedir o reconhecimento de vínculo. Havendo a subordinação, havendo a não eventualidade, a pessoalidade e a onerosidade, nós, independentemente da forma que se dê a isso, se é autônomo, se é pessoa jurídica, nós vamos entrar com ações pedindo o vínculo de emprego. E também a Justiça do Trabalho, eu não tenho dúvida que a Justiça do Trabalho, em muitas situações, vai declarar a inconstitucionalidade de muitos desses dispositivos e vai afastar a aplicação, resguardando o direito do trabalhador. De certa forma, ele vai impactar também na Justiça do Trabalho, porque alguns trabalhadores vão ficar muito mais, digamos, acanhados de reclamar os seus direitos, porque estão se criando vários instrumentos que obstaculizam o acesso à justiça, e a partir daí eles vão ter, sim, uma maior sonegação dos seus direitos trabalhistas. Mas, de toda forma, continuamos acreditando fortemente no trabalho do Senado, na linha que o senador Jorge Viana também, e os senhores senadores, o senador Ângelo Portela, o senador Paim, o senador Humberto Costa, o senador Paulo Rocha, já trouxeram aqui. Acreditamos que uma reforma pode ser feita, mas de uma forma responsável, e que o Senado não chancelará da forma como foi trazida para cá esse projeto. E não entendemos que não é o melhor caminho que seja promulgada, editada um MP para se corrigir eventuais defeitos desse projeto, que para nós tem que ser totalmente rejeitado. Então, deixo o nosso apelo. Senador Lindenberg, vamos visitar todos os senadores, pedimos a força dos senhores para que nós tenhamos tempo para isso também, porque se for, o senador Romero Jucá estava dizendo que vai pedir requerimento de urgência, pelo menos saiu algumas notícias nesse sentido. E se isso for votado essa semana ou na próxima, a gente não consegue fazer um trabalho de convencimento com menos de um mês dentro do Senado. É mais fácil, em termos numéricos, se trabalhar no Senado, porque são apenas 81 senadores. Lá na Câmara são 513. Então é bem mais difícil. Para nós é mais fácil, talvez, movimentar os nossos companheiros para a gente conversar ponto por ponto. Amanhã já vou me reunir com os 3 ou 4 senadores sobre isso e também deixar para a população aqui a nossa insatisfação, o que o direito do trabalho tem sido tratado como direito de segunda categoria, senador Paulo Paim. Hoje há um certo desprezo com o direito do trabalho e esquecemos que todos nós somos trabalhadores informais, somos trabalhadores da iniciativa privada, somos trabalhadores do serviço público, somos trabalhadores como empresários e o direito do trabalho sempre fica em último lugar. Talvez no dia que toda a legislação, esse dia pode chegar, que os próprios servidores servidores públicos sejam submetidos à CLT, talvez a gente ganhe a força dos servidores também nesse sentido. Então, a gente deixa essa minha insatisfação com o tratamento discriminatório que é conferido ao direito do trabalho, pedindo para que a população brasileira que nos assiste pressione o seu parlamentar de forma respeitosa logicamente, e peça para que o senador do seu estado, reflita sobre esse projeto, pense sobre esse projeto e mude alguns, ou rejeite todo, ou mude alguns dispositivos que, se continuarem, vão trazer a desconstrução da estrutura e do alicerce do direito de trabalho. Muito obrigado, senador, mais uma vez, pela oportunidade de participar. Para nós é uma honra, como presidente da ANPT, participar desse debate. Estaremos em outro debate semana que vem, na segunda e terça-feira, lá na CDH, e participaremos de tantos quantos forem necessários. Segunda, terça e quarta. Sempre quando for necessário. Por isso que fiz questão de ficar até o final, desde o começo até o final, justamente para ter esse espaço de debater com Vossas Excelências e com aquele que nos assiste, para conscientizar a população brasileira dos males que essa reforma pode trazer para todo o país. Senador Paulo, só queria agradecer ao
Queria agradecer muito o senhor Ângelo Fabiano Faria da Costa, presidente da NPT, que chegou aqui em torno de 10 horas da manhã, aguardou sem almoço. O almoço nessa reforma trabalhista é 30 minutos, no caso são 30 minutos sem aguardou, almoço. Iniciou às 11h30 o debate e ficou até agora, são quase 19 horas, 18h51, respondeu a todas as perguntas, deu uma aula para quem tinha alguma dúvida que essa reforma trabalhista é perversa, é truculenta, é selvagem, não interessa a ninguém, a não ser o grande capital. Meus cumprimentos, satisfação enorme. Também queria dizer, me permita, que nós recebemos aqui, a mesa me passou agora, 264 perguntas. Perguntas, e a ampla maioria, 95%, já com afirmações, dizendo ser totalmente contra essa reforma e pelas maldades que ela traz contra o povo brasileiro. Claro que eu não vou ler as 264 perguntas, e seria abusar muito de Vossa Excelência, mas me comprometo de tirar xerox e remeter à sua assessoria para que Vossa Excelência possa responder àqueles que estão nos assistindo pela TV Senado e gostariam muito de ter uma posição clara em relação a alguns temas, muito aqui sobre o trabalho intermitente, muito sobre o negociado, sobre o legislado, algumas questões que eles falam